Pode Assobiar, um podcast original do Portal Assobiar. Especial Anahie, nos bastidores do tablado. Quero torcer pra alguma quadrilha, vocês? Meu Deus, o arrasta-pé tá em peso aqui, viu? Episódio extra, os bastidores dos bastidores. Eu preciso de carinho. Eita, tô vendo aqui. Cid, tô aqui filmando, fazendo grito de guerra. Em noite de São João, quem brilha é o ouro branco do sertão. Canta! Figuras importantes que ajudaram com a parte social de Lago da Pedra. Seja bem-vindo e bem-vinda ao episódio extra do especial Anahie nos bastidores do tablado. Eu sou Dani Ferreira e você já ouviu a minha voz na chamadinha do nosso podcast e também no segundo episódio. Espero que você tenha gostado do passeio sonoro que fizemos ao longo desse especial. Mas, caso ainda não tenha escutado os 4 episódios, dê uma pausa rápida aqui e vá lá ouvir tudinho, tá bom? Aproveita para compartilhar, curtir, comentar e avaliar nosso podcast no Spotify. Assim, mais pessoas vão conhecer as histórias das quadrilhas juninas estilizadas. Chegou o momento de contarmos o que rolou nos bastidores dos bastidores. Curiosidades sobre a produção do nosso primeiro podcast, sobre a cobertura das apresentações e outras cositas mais. A primeira coisa que queria contar, e que nem chega assim a ser um segredo, é que essa é a nossa primeira experiência produzindo um podcast. Foram alguns meses de entrevistas, um bom período transcrevendo áudios, pensando em estrutura, separando trechos de falas, um mês escrevendo os roteiros, gravando e editando em prazos bem apertados. Mas ficamos muito entusiasmadas com o resultado de cada episódio e recebemos algumas mensagens muito bacanas sobre o podcast. Algumas nos fizeram rir, como a do Everson Araújo, que é nosso amigo de longa data. Escuta aí. Amiga, eu tô me acabando. Gente, é muito nostálgico. Amiga, porque uma vez eu dancei muito tempo, não me lembro o nome da quadrilha. Mas eu já dancei, eu acho que foi numa das primeiras edições da Raia da Mira. Antigamente, 1900 bolinha, a gente não dançou pra competir. Nós vamos só pra dançar, aquelas quadrilhas bem ruizinhas, sabe? Ai, gente. E é muito nostálgico, porque eu acho que eu assistia na televisão tudo isso. A Irna tá falando e era desse jeito mesmo. Ai, tô adorando. Eu tô fazendo minhas coisas escutando o podcast, maravilhoso. A gente recebeu também mensagens em texto, como a da Luísa Peixe, que mora em São Paulo e também é nossa amiga. Vou ler aqui. Oi, meu amor. Só hoje consegui ouvir o episódio. Caramba, mal dá pra acreditar que é o EP de estreia. Ficou muito bom. Parece que a Dani faz isso há anos. Eu amei. E a produção como um todo ficou muito boa. Até os barulhinhos de teclas, quando falam de qualquer coisa que envolva endereços de sites, a ambiência sonora tá impecável. Achei de altíssima qualidade. Parabéns demais por mais esse material. Ao longo desse episódio, vamos trazer alguns desses feedbacks sobre o podcast. Mal podemos acreditar que já estamos no episódio extra, né, Daniela? É sim, Daiane. Chega mais pra gente contar os causos dessa produção. Opa, só se for agora. Dani, você ficou responsável por todas as entrevistas do podcast. E menina, puxando aqui da memória, foram todas mesmo. Você foi em vários arraiais em 2022, foi em festa de lançamento de tema este ano, e nós estivemos juntas no Arraial da Mira de 2023. Coisa pra caramba, né? Como que foi essa experiência pra ti? Essa vivência foi um grande prazer em termos de apurar a minha sensibilidade para perceber os entrevistados e de como selecionar as pessoas que se prontificaram a conceder entrevista diante de um momento muito emocionante, que são a volta das quadrilhas juninas e também as suas apresentações nos arraiais. Posso citar que uma das minhas sensibilidades aprimoradas e que funcionou muito para colher boas histórias foi a questão do brincante me corresponder por meio do olhar. Porque assim, no meio da muvuca, o entra e sai de quadrilhas no tablado, se você olhar para alguém fixamente, a pessoa vai ter a percepção de que tem alguém lhe observando. Pelo menos isso funciona comigo.
Foi uma técnica que funcionou para conseguir entrevistas e para o brincante me perceber no meio daquele turbilhão de emoções. Eu usei o celular inicialmente para colher as entrevistas e tinha uma lista de perguntas para ser mais ágil na hora de entrevistar. Tu me auxiliou nessa parte também. Isso me ajudou muito porque são muitas pessoas, muitas juninas, e a responsabilidade de ir para os arraiais e fazer fotos, vídeos e áudios eram minhas. Então, além da agilidade, tive que desenvolver minha aptidão para colher esses materiais. Entendi, tá danada mesmo, Dani. A gente brinca que com a quantidade de história dos bastidores daria para fazer assim umas 3 temporadas, no mínimo, né? Então, houve algum momento de bastidor que te marcou mais? Ah, sem dúvida, foram as várias análises do enredo e da forma como as juninas trabalharam e abordaram cada tema. Sinceramente, eu fico impressionada como cada uma consegue mesclar os temas sociais de forma artística, com música, teatro, dança, e na preocupação em deixar uma mensagem para o público. Até as juninas iniciantes ou menores, em quantidade de pares, conseguem deixar temas sociais num enredo bem sincronizados. E fico impressionada com a criatividade, porque às vezes são poucas pessoas ou então só uma pessoa que pensa em tudo isso, né? Eu anotava no meu diário de bordo minhas percepções de cada junina para me ajudar na hora da construção do enredo. Por isso, algumas histórias, pessoas, nomes, de onde elas são e o enredo ficaram gravados na minha memória. Algumas dessas pessoas eu revi este ano no Arraial da Mira e falaram comigo, lembraram de mim e passei o link do podcast para elas. Esse ano nós tivemos a oportunidade de fazer essas análises juntas. Depois que a gente chegava em casa, 3 ou 4 horas da manhã, a gente analisava cada junina daquela noite. É bem divertido e é sinal que a gente tem muita afinidade e gosta muito de falar sobre as quadrilhas juninas, apesar da gente nunca ter dançado. Não. A Juliana, minha irmã, até brincou. Vocês não abusam isso, não? Pior que não. Eu acho que assim, o que mais me marcou nesses bastidores foi perceber que a Assobiar era conhecido pelos brincantes, né? Eu lembro que você estava lá fazendo uma entrevista com uma pessoa, e aí passou a menina e falou assim, olha, é a menina da Assobiar. E eu achei engraçado porque você não estava com a camisa, né? Não estava com a nossa camisa. E eu achei isso muito legal, assim, isso foi uma coisa que me marcou. Isso, e alguns nem sabiam de fato o nome Assobiar. Falava assobio, do portal, a jornalista do portal, e soltava coisas do tipo do portal do jornalismo ou das juninas. Quando fui para a festa de lançamento dos temas da Matutos, da Flor de Mandacaru e da Rastapé, algumas pessoas vinham até mim, olhavam meu crachá e quando confirmavam, nos parabenizavam pelo nosso trabalho. Porque tudo foi pensado e focado em falar desse universo, né? E que nos exigiu muita responsabilidade, também carisma, e o resultado veio em forma de reconhecimento e a certeza de que o que fizemos teve um plus a mais nas nossas vidas, né? Na nossa vida profissional e pessoal também. Verdade. Outra coisa que eu achei engraçada, assim, mas também interessante, foi o tempo todo com gravador ali ao redor, né? No Arraial da Mira você estava com um gravador captando tudo. A Dani sorrateira com seu gravador. Tem um áudio aqui que eu quero pôr para tocar, um trechinho, e queria que tu comentasse. Aquilo pra mim isso é criatividade. Vocês não chegaram arrogante, vocês não chegaram se achando, vocês não chegaram mostrando que vocês são isso. Vocês simplesmente chegaram. Que todo mundo falava era a Flor de Mandacaru tá pequena, Flor de Mandacaru não tem papo, Flor de Mandacaru não ganha. Todo mundo falava. Flor de Mandacaru, a roupa, o próximo você vê muito detalhe, que essa coisa aqui e tal. Mas amigo, aqui dentro, amigo, e quando vocês baixam esse chapéu, a hora do cansaço, os detalhes do repertório, os incestos musicais, as trilhas, é surreal. É surreal, velho, surreal. É grandioso. É o maior espetáculo que eu já vi no Maranhão. É como eu falei, se vocês levam, como eu falei pra Matutos, se vocês levam esse espetáculo a Globo, vocês mudam a história. Vocês
tira o Maranhão de um patamar de último lugar, vocês fazem o que o Piauí fez. Eleva um nível de dizer, gente, o Piauí vai ser a mesma coisa, gente, o Maranhão. Eu vi o Rogério Benício, e para quem não mora em Imperatriz, o Rogério ele é produtor cultural de uma companhia de teatro da cidade chamada Ocaságio. E ele também esse ano participou da produção da Xodó Junino. E o Rogério, ele estava do meu lado, conversando com o brincante da Flor de Mandacaru. E o gravador estava ligado. Nem sei ao certo se ele conhecia esse brincante. Também não sei o nome do brincante. Mas o Rogério estava tão emocionado, e era aquele tipo de emocionado assim, impactada com o que tinha assistido. Ele não estava chorando de fato, mas ele expressou tudo o que estava sentindo nessas palavras. Eu estava com o gravador ligado para pegar som ambiente e de conversas paralelas. Quando eu ouvi a primeira frase, direcionei o gravador para ele. E o curioso é que o Rogério acertou sobre a Flor de Mandacaru, pois a Junina mudou totalmente a história do Maranhão no Globo Nordeste e a nível nacional também. Isso. A Flor de Mandacaru ganhou o nacional esse ano, né? Colocou o nome do Maranhão aí em outro patamar. Dani, bora ouvir mais um áudio aqui, comentar. Dessa vez foi a entrevista que tu fez com a intérprete de Libras da Arrastapé. Joyce Micaele Costa de Souza. Há quanto tempo tu faz parte da Juninha Arrastapé? Eu entrei ano passado como intérprete de Libras, né? Eles tiveram essa ideia de fazer acessibilidade e aí me chamaram ano passado para fazer essa interpretação artística. Como é que tu ensaia quadreiros, tu já pega o além da interpretação linguística, eu pretendo fazer a artística. A algum momento eu danço igual eles, então quando eles já estão com a coreografia toda pronta, tá tudo montado, eles já me passam anteriormente, né, as músicas, todo o roteiro, mas eu vou para os ensaios para me pegar as coreografias, saber o momento que eu tenho que ir para frente, que eu tenho que incorporar, então a gente faz todo esse processo de construção artística juntos. Acho muito bacana que a Arrastapé se preocupa, né, se preocupou desde o ano passado de colocar essa acessibilidade para a comunidade surda. E eu acredito que é um exemplo a ser seguido em outras juninas. Mas achei que ficou um tanto apagado na hora das câmeras mesmo, né, na hora de filmar isso. Porque não aparecia no telão de LED só a intérprete de Libras. E nem no canto do telão com a apresentação. Outra coisa é que no canal do YouTube, quando a gente ia assistir para pegar os trechos das apresentações que a gente queria, quase não se mostrava a intérprete. Porque o correto mesmo é aparecer pelo menos ali no canto da tela, mas isso não aconteceu. Entendi. Bom, a gente até conversou sobre isso, né, que a gente acha que deveria ter intérprete de Libras também na transmissão do YouTube, né? Porque tem muita gente que está assistindo, muita gente de fora, e entre essas pessoas tem pessoas da comunidade surda, né? Mas agora a gente vai ouvir e comentar mais uma entrevista. Vambora! Primeiro fala teu nome, sobrenome e a tua função. Sim, meu nome é Emerson Brito, eu sou diretor financeiro da Junina Beija-Flor dos Cocais. Quantos pares tem atualmente? Hoje a gente se encontra com 20 pares, né? 20 pares. E como foi a viagem de lá de Caxias pra cá? Foi bem turbulenta, né? O ônibus quebrou 2 vezes na estrada, faltando 40 quilômetros para chegar em Imperatriz, o ônibus quebrou novamente e a gente não conseguiu chegar aqui a tempo de pegar o almoço. Estamos aqui sem almoçar, né? Dançamos sem almoçar, demos o nosso melhor, né? Que a gente poderia fazer, a gente fez hoje. E quem montou a história dessa vez? A gente conta com parceria com o nosso projetista, né? Que é o mesmo da Matos do Rei, Chico Cruz, e também a nossa diretoria também com a ajuda, com as adaptações da gente, né? Nossos diretores. Menina, tu disparou fazendo perguntas. Eu teria parado ali na parte do ônibus quebrado e do pessoal não ter nem conseguido almoçar. E pior ainda, eles dançaram sem almoçar. Nossa, ainda. A gente escuta cada história de perrengue. Eu fiquei um tanto besta de ver que mesmo as juninas grandes, em termos de pares e estruturas, elas passam por perrengues. O ônibus ou os ônibus quase sempre é um perrengue que se repete, né? E me lembro também de ter ouvido de outras juninas a respeito de não dar tempo de comer. Só chegaram e foram direto se arrumar.
As muitas perguntas que eu faço é quase sempre com a intenção de encontrar algum ponto que possa ser interessante, porque sempre tem um ponto que é mais latente para cada uma. Tem algo na Beija-Flor dos Cocais que se repetiram em mais algumas juninas, que é o fato do Chico Cruz, que é da Matutos do Rei, assim como o Charles Pociano, o Alisson. Eles produzem também outras juninas menores, né? Por exemplo, o Chico, ele, assim, pela minha contagem, ele participou da construção do enredo de mais 5 juninas do interior do Maranhão. Nossa. E a questão também do Alisson, né? Ele ajuda também na construção dos croquis de outras juninas. Tem os estilistas da Flor de Mandacaru, como ele contou pra gente, que não deu pra gente encaixar nos episódios, mas ele contou que fez também figurino para outras juninas. Então, isso é sinal que eles também, né? Assim, não existe só a questão da competição ali, ou pode ser que a competição ocorra só dentro do tablado mesmo. Mas os bastidores, eles meio que se ajudam mesmo, né? Muito bacana, Dani. Ao longo dessa produção, a gente conheceu e se aproximou de muita gente bacana que tornou o trabalho ainda mais legal. Uma dessas pessoas foi o Valber Júnior, do perfil Portal Marajunino. Já citamos o Portal Marajunino, é um perfil que trata sobre as quadrilhas juninas estilizadas do Maranhão. A gente convidou o Valber para contar como surgiu o perfil. Ouça o relato dele. Então, o Portal Marajunino ele surgiu lá em 12 de maio de 2019, né? Surgiu aí com a necessidade de querer mostrar o trabalho das nossas juninas aqui no estado do Maranhão. De início, quando surgiu, não era Marajunino, o nome era Juninas do Maranhão, o nome da página, né? E eu tive a ideia de criar essa página porque eu sempre estive presente nos grupos juninos, né? E sempre acompanhava as páginas. E eu via que no Maranhão não tinha nenhuma que focasse assim, especificamente para todas as juninas do Maranhão. Existia já uma página, só que era mais destaque para ir para a região de Imperatriz, que era até o Portal Junino ITZ. Era algo assim o nome. E aí eu estava presente nesse grupo. E a partir daí eu vi a necessidade que eu vi, né? Por que não criar uma página para mostrar o trabalho das nossas juninas? Sendo que nos outros estados todas têm algo parecido. E além do mais tem as mídias nacionais, né? Que é como Ciranda Mídia, Deni Quadrilheiro, Portal Espia e assim vai. E aí, logo de início que eu criei a página, já fui lançando logo os temas daquele ano, que era do ano 2019. Então lancei o tema da Beija-Flor dos Cocais, assim, postando, né? Da Beija-Flor dos Cocais, da Flor de Mandacaru, Matos do Rei, Arrastapé, Explode Coração, de Duque Bacelar. E aí o pessoal já foi acolhendo a página com carinho. E aí foi quando eu vi, eu disse, realmente já iniciei aí o trabalho muito bem. E aí só foi aumentando, a página só foi crescendo, e aí logo em seguida, como eu já conhecia os pessoal de diversas quadrilhas, já ia pedindo vídeo de ensaio, vídeo de pré-apresentação, porque a gente já estava no mês de maio, já tinha pré-junino, e aí a gente só foi postando, divulgando os trabalhos das juninas. No ano seguinte, que foi 2020, eu resolvi montar uma equipe com 3 pessoas, com 2 pessoas no caso, 3 comigo. Logo depois de um tempo, começou a desandar, a página continuou só comigo, porque sempre tem que ter... Não é fácil fazer um trabalho desse, né? Inclusive até para mim, não estou presente todos os dias na página porque não é fácil, entendeu? Porque a gente tem a nossa vida, além disso, tem muita coisa para cuidar. E a gente precisa estar firme, então eu entendo as pessoas que não estão hoje mais por esse motivo. Então eu resolvi dar continuidade. Ano passado eu resolvi mudar, dar uma reviravolta, né? Porque eu já estava postando, além de
das juninas, eu tava postando também outras danças nos stories, né? Só que o perfil era dedicado mais pra junina. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar. Vou caçar um nome, vou fazer uma nova identidade, vou fazer uma página cultural pro Maranhão. Porque tem muitas danças aqui do Maranhão que precisa ser visto, né? E eu pensava muito nas danças indígenas, dança country, dança portuguesa, cacuriá, além de outras danças, entendeu? Eu disse, eu vou mudar. Só que o foco ainda vai continuar sendo as juninas. E aí eu mudei. Foi janeiro ou foi fevereiro 2022. E eu já tinha pensado no nome, Portal Marajunino. Já tinha mandado criar identidade visual. E aí só foi sucesso depois daí. Como esse é o nosso primeiro podcast, a gente saiu por aí pedindo aos nossos amigos e aos nossos seguidores, né, os seguidores da Assobiar, para ouvirem e nos enviarem feedbacks sobre os episódios. Pedimos também relatos de memórias sobre quadrilhas juninas, estilizadas ou tradicionais. Ficamos bem preocupadas se os entrevistados e as entrevistadas se sentiriam representados pelos trechos das falas que a gente selecionou, deles e delas. Então, a gente também pediu feedback de quem foi entrevistado. Uma dessas pessoas que entrevistamos e que nos deu retorno foi a Bruna Viveiros, que também é uma amiga de longa data. A essa altura você deve estar se perguntando, mas só os amigos de vocês que ouviram esse podcast? A gente espera que tenha chegado em mais pessoas. Mas voltando aqui, a Bruna Viveiros é a noiva da Rastapé e ela é formada em jornalismo. Então o retorno que ela nos deu foi muito importante porque ela também é da área, né? Então tem esse olhar da área. Então escuta aqui o recado dela. Oi, Dani, tudo bem? Eu acabei de ouvir aqui a parte que eu fiz, que fui entrevistada. Eu só tinha uma correção, assim, que a gente, na verdade, o nosso coreógrafo, se bem que pode ser Davi ou David, né? Ele pode ser chamado das duas formas, mas na verdade ele é do Alagoas, ele é de Alagoas, ele não é do Ceará. E sobre o episódio, eu ouvi ele quase todo. Eu pausei agora porque eu vou fazer outras coisas, mas ficou muito bom, ficou super legal, adorei. Eu acho, se eu tiver uma sugestão a fazer, é porque também, né, vocês, né, começaram agora, mas acho que como é podcast, o investimento na aparelhagem de áudio é muito importante, porque o som tá meio abafado, sabe, assim, tá meio pra dentro, é um pouco difícil de entender. A gente entende porque, né, é audível, mas, assim, pra ficar um som bem límpido, sabe, gostoso de ouvir mesmo. Não fique cansativo ouvir, sabe? Porque a construção do podcast ficou super interessante, mas pelo áudio não tá tão bacana de ouvir, as pessoas podem acabar desistindo, sabe? De ouvir, por não ser aquela coisa que dá vontade de continuar ouvindo no sentido da qualidade de áudio. Mas de resto eu achei super massa. E Dani, parabéns mais uma vez pelo trabalho, porque isso é construção histórica, sabe? Isso que vocês estão fazendo é resgate e realmente contar a história do mundo junino maranhense, assim, isso é muito importante mesmo. Parabéns pelo trabalho, de verdade. Outra pessoa que deu dicas para melhorar, né, o podcast e os próximos podcasts que a gente for produzir foi o Marcelo Leite. Vou ler aqui. Uau, já ouvi todo aqui. Muito bom, Dani. Gostei muito de como você apresentou a quadrilha aqui no Maranhão e como ela se diferencia do norte do estado. Não conhecia direito a Arraiá da Mira e agora tudo fez muito sentido. Parabéns, vocês arrasaram. Uma dica para os próximos podcasts seria narrar menos pausadamente. Sua dicção é limpa e clara de se ouvir. Estou ansioso pelos próximos. Vamos falar de desafios agora. Vamos, e menina, desafio que não faltou, né? Pra ti, qual que foi o maior desafio de produzir esse podcast? Além do desafio de produzir um podcast, um primeiro podcast, eu acho que foram desafios da falta mesmo de experiência de produzir um podcast. Acho que a questão financeira pegou muito, né? A gente demorou a pensar em como ter recurso para poder fazer esse podcast. Então, precisa de recurso minimamente para fazer a edição. A gente quis fazer uma trilha sonora exclusiva. Então, os desafios, eles começaram a partir da gente, né? Da gente sair da nossa zona de conforto na hora de produzir. Né? Tipo assim, a gente nunca tinha produzido um podcast, a gente não sabia como produzir. E aí a gente teve que estudar, teve que ir atrás, assim, de entender como que funciona esse universo do podcast.
Mas eu acho que um desafio que pegou bastante, assim, que me pega bastante realmente, é o desafio financeiro, sabe? De ficar pensando como é que a gente vai conseguir recurso para edição, como é que a gente vai conseguir recurso para trilha sonora, que a gente queria ter uma trilha sonora e tal. E para ti, Dani? Para mim, eu acho que teve muito essa questão do medo, né? Da gente, quando a gente sai da zona de conforto, a gente fica com medo do desconhecido. E eu acho que pelo fato da gente ter estudado, né, ter feito o curso com o Rodrigo Alves, isso nos ajudou muito a tirar os medos, né? A perceber que as coisas poderiam ser boas de se fazer, né? Eu acho que a gente se divertiu muito nesse processo e isso contribuiu para que esse medo ficasse cada vez menor. E aí a gente conseguiu atravessar, chegar até o final, né, dessa jornada. Hoje em dia a gente faz um podcast, com certeza. Como que foi para ti a dinâmica que criamos para cobrir as apresentações do Arraiá da Mira? O fato da gente receber credenciais de imprensa e tudo. Eu achei muito maravilhoso. Eu acho que eu fui no Arraiá da Mira 2 vezes. Foi em 2000. Na verdade, não, fui 3 vezes, né? Mas eu só ia como público, eu nunca tinha ido como imprensa. E acho que ter uma credencial de imprensa te permite até acesso a espaço que você não teria só como público. Então, foi muito maravilhoso. A dinâmica que a gente criou, eu acho que te deixou nesse espaço mais da pessoa que entrevista, porque tu já tinha tido essa experiência em 2022, entrevistando as pessoas, então as pessoas já te conheciam, já tinham confiança em ti, né? E eu fiquei mais na parte de cobertura para as redes sociais, que foi uma coisa que eu descobri. Eu nunca gostei muito de fazer a parte de social, mas eu adorei, de verdade. Eu acho que a nossa dinâmica ela funcionou muito bem. Você foi lá fazer as entrevistas e eu fiquei na parte de assistir as apresentações, de comentar e de fazer as publicações ali nas nossas redes sociais. Isso. E assim, para mim, em 2022, a gente não teve credencial de imprensa, então foi muito assim, eu tava na grade, né, parecendo aqueles fãs malucos, assim, por algum artista, e aí eu tava na grade, e aí na hora que passava a quadrilha junina, eu já encostava ali, já começava a fazer perguntas, já dizia que eu ia fazer um podcast pro Portal Assobiar, e a gente não tinha site ainda, então foi tudo assim muito inimaginável, mas a gente fez, né? Então deu certo a dinâmica e esse ano a gente só aprimorou essas técnicas e funcionou ainda melhor. Verdade. Dani, tem uma curiosidade. Tu não conseguiu falar com ninguém do público? Sobre o público, eu não fiquei tão preocupada em ouvir o público, né? Eu acho que muitas das pessoas que estavam ali, algumas não queriam conceder entrevistas porque tinham muita timidez e tudo, ou só estavam indo por entretenimento mesmo, não conhecia muito das juninas. Outros já tinham uma torcida realmente, e por isso que a gente, esse ano eu fui na arquibancada mesmo, né, e consegui falar com algumas torcidas. Inclusive a gente ouviu no início desse episódio alguma delas. E pra ti, qual foi o momento que mais te marcou nessa cobertura? Com certeza foi o pessoal falar pra gente que nós, o Portal Assobiar, estávamos fazendo um trabalho primoroso sobre as quadrilhas juninas. Assim, eu ouvi isso de pelo menos 2 pessoas. Eles chegar e falar pra gente, falar assim: meninas, vocês estão fazendo um trabalho primoroso sobre as quadrilhas. Vocês estão ajudando a dar visibilidade para o trabalho das quadrilhas juninas, estilizadas, também das tradicionais. Então isso foi algo que me marcou muito, porque fez muito sentido, no final das contas, todo esse trabalho que a gente teve, né? De ir atrás de formas de pagar, né? De formas de fazer com que esse podcast realmente saísse. Então, teve 2 momentos, 2 pessoas assim que falaram pra gente. Uma delas foi, inclusive, no último dia, né, você estava junto, né? Ela falou: olha, vocês estão fazendo um trabalho ótimo, vocês estão mostrando que quadrilheiro não é vagabundo, que a gente estuda, que a gente trabalha. E eu fiquei muito emocionada, de verdade, assim, foi uma coisa que me marcou. E tu, Dani, qual foi a parte que mais te marcou assim, nessa cobertura? Com certeza, sem dúvida nenhuma, foi o fato da gente ter ido para a cabine, né, do Arraiá da Mira, a gente ter sido entrevistadas por esse trabalho, né, que a gente fez durante
esses meses todos, assim. Porque eu acho que ali foi o ponto, assim, que a gente teve muito reconhecimento, né? Muita visibilidade também. E eu acho que não é essa questão de ter orgulho no sentido negativo, sabe? Mas ter orgulho de que foi a certeza de que a gente estava fazendo um trabalho bacana, que estava dando visibilidade para uma coisa que estava totalmente invisível em outros momentos do ano, né? E eu acho também que foi uma forma que a gente conseguiu de divulgar o nosso trabalho também para além das quadrilhas juninas. O trabalho que a gente faz de apuração, assim, de uma forma mais extensa, né, de grande reportagem. Então, ali foi a cereja do bolo, assim, para consagrar, né, todo o nosso trabalho. Eu vou colocar mais uma sonora aqui para tocar, que é de uma mãe amapaense, né, e que ela veio para assistir a Flor de Mandacaru. Tu lembra desse momento? Lembro sim, coloca aí pra gente ouvir. Os outros lugares vivem, mas não valorizam. E minha filha valoriza muito. Ela veio também do Macapá, ela nasceu. Foi, ela é amapaense. Amapaense. Aí ela veio pequena, aí veio fazer faculdade aqui em Imperatriz, se formou, casou. Agora eu vim embora pra cá, tá? Legal. Formando Imperatriz. Que bom. Gente, eu achei muito legal que elas vieram de outro estado. E elas abraçaram a cultura das quadrilhas juninas estilizadas. Ela tava lá com... Eu lembro que essa mãe tava com camiseta e tudo, sabe? Segurando alguma coisa. Não sei se era da apresentação da filha dela, mas assim, achei muito, muito legal. Vou colocar para tocar mais uma entrevista que a gente não conseguiu usar nos episódios. Pra gente comentar aqui, viu? Beleza. Tem o nome da rainha? Nick Moreira. Nick Moreira. Como é que foi a tua participação, assim? Você resolveu participar da quadrilha? Eu resolvi participar da tradição pelo modo de como as pessoas me abraçaram. Eu participava de outra quadrilha, eu não me sentia muito bem lá. E com a tradição eu fui muito bem abraçado, estou me sentindo muito bem nela agora. E estou me sentindo realizado, estando na tradição. Mas tu dança desde criança? Como é que... Eu comecei na escola dançando. Eu dançava como menininho antigamente. Aí depois eu entrei em quadrilha grande, aí eu peguei o gosto de dançar montado. Que relato bacana, né? Eu acho muito lindo como as quadrilhas abraçam a diversidade. Me senti muito tocada pelos relatos. Não colocamos no episódio sobre os brincantes, no episódio 3, né? Mas houve uma parte da entrevista com o Éder e também na entrevista com o Lardson em que eles relataram preconceito ou mesmo medo por estarem montados com os trajes femininos. Ah, sim, eu lembro. Eu transcrevi a entrevista dos dois, né? E eu achei bem barra pesada essa parte. Por exemplo, o Lardson, ele disse que ele gostaria muito de permanecer montada, né, com a Mariane, que é o alter ego dele feminino, mas que ele sentia muito medo de sofrer violência, enfim. Isso. E o Éder relatou que uma vez, já praticamente montado e arrumado para ir para a apresentação, uns 4 Ubers simplesmente cancelaram quando chegaram ao local e viram que era ele. Ele ficou muito triste com a situação, conseguiu chegar no local da apresentação, mas já estava desestabilizado emocionalmente. Imagina, Dani. Vou colocar mais uma entrevista para tocar. E fala seu nome e sobrenome. Meu nome é Charmane Beatriz e a idade também? 14 anos. O que foi que te motivou a dançar O que me motivou foi a arte, entendeu? Eu sempre assistia no YouTube e tal, e eu vi essa família enorme e decidi entrar. Mas os seus pais te apoiaram? A minha mãe que fez parte de tudo isso, ela vai, tu se inscreve. Aí eu fui lá e me inscrevi, aí meu primeiro ano aqui. Menina, olha que pessoa madura com 14 anos, dançando pela primeira vez uma quadrilha junina estilizada de grande porte. Eu fiquei encabulada. Poxa, eu nunca tive pique pra dançar em quadrilha, embora eu quisesse muito. Nem eu. Eu admiro muito quem começa cedo e o pessoal dança pra caramba. Pra fechar, bora pôr mais uma entrevista pra tocar aqui pra gente comentar.
E eu aproveito para avisar que se alguém que eu entrevistei não se ouviu nos 4 episódios e nem nesse episódio extra, que se atente às nossas redes sociais, pois a gente vai aproveitar todas as entrevistas, seja em vídeos curtos ou em cards, viu? A expectativa é sempre muito boa, né? Porque quando a gente espera pelo São João, a gente espera alegar um público que espera por esse mês o ano inteiro, inclusive a gente passa 6 meses ensaiando, esperando por esse mês, então a gente dança por nós, por todas as pessoas que não podem dançar, pelas que amavam o São João e que não podem mais estar aqui, né? Como nosso amigo Val, que hoje está brilhantando esse céu e vendo a gente dançar na quadrilha, que era o que ele mais amava, né? Então, assim, é uma expectativa muito boa, principalmente para mim, que estou 8 anos fora do tablado, dançando. E é muito bom, né? Tá vivendo essa energia novamente, tá levando a alegria principalmente para todo mundo na plateia, para as outras pessoas na televisão também, que não pode estar. Então, assim, é magnífico. E aí a gente vai só tentar arrepiar a plateia mesmo, a gente vai trazer a alegria, porque é isso que o São João nos traz. Feliz, boa sorte, viu? Obrigada. É Flávia de quê? Flávia, o sobrenome? Flávia Silva. Ah, eu conheço a Flavinha. Nossa, eu fiquei muito feliz dela ter retornado a dançar quadrilha. 8 anos sem dançar é muita coisa, né, menina? É sim, mas o pessoal que dança em junina é fissurado em dançar. Tem até aqueles que dizem, esse ano eu não danço. E depois estão lá, arrasando e passando perrengue na vida de quadrilheiro. Ah, eu entrevistei a rainha da Matutos do Rei também, a Bianca Magalhães. E essa entrevista com a Flávia e a entrevista com a Bianca foi antes da Matutos se apresentar. Mas só que depois a gente ainda conversou com a Flávia, né? Depois da apresentação. E aí foi nesse momento que a gente pegou na saia dela, né? Aproveitamos para tietar. A produção desse podcast foi um divisor de águas pra gente, tanto em questões profissionais quanto pessoais também. Do nada eu pensei, será que a gente consegue assim, uma entrevista com o pessoal da Mastruz com Leite? A Dani, ela ficou muito empolgada com a ideia, e eu fui atrás, né? E que doideira, eles responderam. Falei com o assessor de comunicação da banda, o Miller Souza. Aproveito para fazer um agradecimento especial ao Miller e também, claro, à banda Mastruz com Leite. Devido à correria das apresentações, a gente não conseguiu fazer nossa entrevista por telefone, mas eu enviei as perguntas pelo WhatsApp e nos enviaram as respostas em áudio. Quem respondeu da banda foi a Mara Rodrigues. A primeira pergunta que fiz foi: Mastruz com Leite é uma das bandas de forró mais tradicionais do Brasil e é unanimidade nas apresentações das juninas. Na opinião de vocês, ao que se deve esse sucesso e essa forte presença das músicas da banda nas apresentações das quadrilhas? Olá, pessoal. Eu sou a Mara Rodrigues, vocalista do forró Mastruz com Leite. Eu queria aqui, em nome de toda a família Mastruz, em nome de toda a empresa Som Zoom, agradecer a vocês pelo carinho, agradecer a vocês por sempre estarem aí levando a musicalidade do Mastruz com Leite, seja nas escolas, seja nas festinhas de família, seja nas reuniões, no carro. Gente, é uma temporada muito especial para nós, como vocês sabem. O Mastruz é a banda oficial do São João. Desde 1990, o Mastruz com Leite levanta a bandeira do forró de qualidade, do forró raiz, do arrastapé, né, que faz parte da cultura, da tradição e dos costumes do povo nordestino, do povo forrozeiro. E esse é o nosso clamor, que vocês nunca deixem morrer, tá bom? O forró de qualidade, as festividades juninas, as quadrilhas, que sempre isso tudo esteja presente na vida de vocês, que vocês ensinem para os seus filhos. E a gente fica muito feliz de ver aí os pais ensinando para os filhos nas escolas. Então, esse é um dos motivos do sucesso do Mastruz, né? Que esses arrastapés que trazem elementos da nossa cultura, da nossa realidade, e faz a felicidade aí de tanta gente, tá bom? Que vocês nunca deixem morrer, e muito obrigado pelo carinho de sempre. A segunda pergunta foi:
Muitas das músicas gravadas pela Mastruz com Leite retratam a vida simples na roça, o sertão, as tradições do São João e também histórias de amor. Como foi o processo de seleção das músicas e montagem do repertório das apresentações atuais da banda? O repertório do Forró Mastruz com Leite é bem extenso, né? São quase 50 CDs gravados, né? Muitos sucessos. E por trás desse sucesso existem os compositores, né, grandes nomes como a nossa eterna Rita de Cássia, que não está mais entre nós, mas que teve grande contribuição na história do Mastruz com Leite. Temos Ferreira Filho, Luiz Fidelis, entre outros. E assim, o tempero especial das músicas, né, é a música de qualidade, dentro das letras, trazendo elementos da nossa tradição, da nossa cultura, da realidade do povo nordestino. Eu acho que é isso que faz com que as pessoas se identifiquem bastante com as músicas, gostem, porque são músicas que fazem parte da vida, né, de cada um. Eu acho que isso que realmente faz jus ao sucesso do Mastruz com Leite. A cantora e compositora Rita de Cássia ficou muito conhecida como uma das principais compositoras do forró. É composição dela sucessos como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Saga de um Vaqueiro e Jeito de Amar. Ela faleceu em janeiro de 2023 devido a uma fibrose pulmonar. Por fim, eu pedi que a banda enviasse uma mensagem aos quadrilheiros e quadrilheiras. E atenção, os fãs quadrilheiros do Mastruz com Leite, as juninas. Deixo aqui para vocês o meu carinho, tá bom? A gratidão em nome de toda a família Mastruz com Leite. Muito obrigado por sempre estarem enaltecendo o nome dessa banda incrível, que tem uma história tão linda de 33 anos. E eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e a ajuda de vocês, nunca vai morrer. Muito obrigada, gente. Estamos chegando aos finalmente do nosso episódio extra. Espero que vocês tenham gostado. Como falei lá no início, a gente pediu para os seguidores e também nossos amigos que enviassem relatos sobre memórias com juninas estilizadas ou tradicionais. E aqui vai os relatos que recebemos. Meu nome é Milena, sou natural do Mato Grosso do Sul, atualmente moro no interior de São Paulo. Conheci o podcast através de uma das criadoras, a Daiane, e ter escutado assim nos últimos dias foi abrir um portal na minha mente. É muito lindo de ver como tudo é feito. A única referência que eu tenho de festas juninas é quando era criança, né? Aquelas de escolinha mesmo, ensaiada. A gente não tem muito essa parte cultural de lá. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, de festas juninas assim estilizadas. Então foi muito inovador, foi muito lindo, né? Saber também da história de cada pessoa, de cada participante, do quanto que isso é importante, né, para elas. Ensaiam, buscam atrás de investimentos, enfim, é um estilo realmente de vida. E é muito lindo de escutar as outras pessoas, de ter participado também um pouquinho disso. Apesar, né, de tudo ser muito lindo, decoração, roupas, coreografias, de abordarem também temas, né, sociais e críticas, enfim, então foi muito legal realmente essa experiência. Já tô ansiosa pro próximo ano para ver como vai ser e também já tô aqui marcando minha passagem para poder no próximo ano tá indo, né, e para conhecer tudo de pertinho. Meu nome é Daniel Sena, tenho 40 anos e tenho muitas lembranças de quadrilhas juninas. As tradicionais, elas me remetem a um tempo maravilhoso da minha vida, a minha infância. Me faz ter uma conexão com o passado. E esse passado tem muita gente querida que já não está mais aqui entre nós, algumas. Mas é uma memória muito afetiva, principalmente esse que era feito na porta da minha casa, minha avó também morava do outro lado da rua. E era a minha família que ajudava a organizar, então a gente fazia, eu lembro das comidas, lembro do quentão, lembro das coisas de milho, mas principalmente das fogueiras que a gente fazia. Eu sempre fui apaixonado por fogo, acho que meu coração é de fogo, e o que acontece... Eu vou direto, como se minha memória fosse direto para uma fogueira e me arremetesse a todo esse passado. Então, assim, além das pessoas que eu recordo,
muito forte ao fogo. E uma memória meio engraçada, não foi trágica, mas foi porque passou e não aconteceu nada. Foi um primo meu que a gente soltava fogos e tudo. Ele jogou esses rojões, né, de 12 tiros e tal. Não lembro quantos eram na época. Ele jogou dentro de uma fogueira durante uma quadrilha. E pá, tiro pra todo lado de foguete. Quase acabou com a festa. Ai, meu Deus. Muitas memórias boas, queridas. E sinto saudade desse tipo de festa. E a outra quadrilha dessas estilizadas, né, de hoje em dia, me remete muito ao ano de 2016. Eu fui morar em Açailândia e a Açailândia vive muito na veia essa história de quadrilhas. A cidade de Açailândia, Maranhão, né? E eu morei uns 6 meses lá e coincidiu de eu estar lá na época de quadrilhas. E um dos meus trabalhos era ir fotografar quadrilha. Gente, eu tenho recordações. Se eu piscar o olho, eu consigo lembrar das coisas que eu estava vivendo lá. Foi maravilhoso também. Eu apoio as duas, e se tivesse que preferir um estilo, acho que a quadrilha tradicional, porque ela me remete a coisas maravilhosas. Olá, eu sou Gislailson Dias, sou estudante de Física da UFPA. E assim, a memória afetiva que eu tenho das quadrilhas juninas é que quando eu tinha oportunidade eu sempre dançava na escola, né? Quando eu era criança, adolescente, sempre dançava aquelas quadrilhas caipiras, quadrilhas matutas mesmo, né? E para mim era sempre um momento de muita diversão, de muita descontração. E aí, quando se mudou para as quadrilhas estilizadas, eu meio que não levava muito jeito, e também coincidiu de eu ter que me mudar de cidade, né? Eu sou de Açailândia, para poder estudar, e aí eu deixei de dançar. Mas eu sempre acompanhei o pessoal comentando e falando das suas apresentações, e isso sempre me trouxe curiosidade. Eu sempre acabava sabendo de algum jeito. E o podcast especial Anarriê do Assobiar é uma oportunidade de a gente conhecer as histórias, né, dessa transição das quadrilhas caipiras para estilizada, e ver o quanto essas quadrilhas se tornaram grandes, né? Deixa a gente feliz saber que no Maranhão, na nossa região, temos um movimento cultural e artístico muito forte e que cada vez mais cresce. Então, para mim que estou longe, é um prazer poder acompanhar, mesmo que de longe, a evolução das quadrilhas. Nossa, esse primeiro podcast teve aquela sensação muito gostosa de conseguimos e dever cumprido, né, Daiane? Verdade, Dani. Prometemos e entregamos episódios da melhor forma que conseguimos. Tudo foi feito com muito carinho e muito amor pelo São João, quer dizer, pelas festas juninas, pelas quadrilhas e pela valorização da nossa cultura. E pelos relatos, acredito que vocês sentiram também boas vibrações que emanam das juninas e dos seus brincantes. Desejamos que esse seja o primeiro de muitos podcasts produzidos pelo Assobiar. Verdade. Então, até próximo, pessoal. Até breve. Expediente. As trilhas sonoras das quadrilhas juninas não identificadas no início desse episódio são: a apresentação da quadrilha junina Explode Coração da capital São Luís, a apresentação da quadrilha junina Os Forasteiros de Grajaú, a apresentação da quadrilha junina Lumiar do Sertão de Lago da Pedra, grito de guerra dos brincantes da quadrilha Xodó Junino de Imperatriz. Para gravarmos o podcast, usamos o estúdio da UFMA, Campus Imperatriz, com auxílio técnico da jornalista Rosana Barros. A trilha sonora exclusiva é de Isaías Alves, Pulsar Records. A edição do podcast ficou por conta do jornalista Gilmar Carvalho e a revisão final é minha e Daiane Ferreira.